A contratação temporária para o final do ano deve gerar cerca de 450 mil vagas aqui no Brasil. Isso para os últimos meses de 2024, já pensando, claro, na Black Friday e também no Natal. Indústria, comércio e serviços devem ser os setores que vão impulsionar esses números. O cenário previsto é de estabilidade com relação às vagas do mesmo período do ano passado, quando foram contratadas 452 mil pessoas em todo o país. E para analisar esse momento, a gente faz conexão com a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Bene. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. Sempre que chega esse período, né, existe essa grande expectativa sobre as vagas e também de conseguir esse emprego que não fique só no temporário, que depois a pessoa seja efetivada também, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Esse daí é o grande objetivo, né? Então, no final do ano, você tem essas vagas, muitas direcionadas para o setor de logística, transporte, porque você também aumenta as compras online nesse período, né? Por causa da Black Friday e do Natal. E muitas pessoas também aproveitam a Black Friday para antecipar as compras do Natal, né? Fica aí a dica por causa dos descontos e tudo. Então, com isso posto, a ideia é que você consiga, se contratado no temporário, sair dessa situação após o final do ano e ser realmente efetivado. Então, espera-se que você tenha entre 90 e 100 mil vagas dessas 450 mil como possibilidade de efetivação. Então, esse daí é um momento bem importante no final do ano. Mas agora analisando, né, o outro lado do balcão, vamos dizer assim, né, a nossa economia para o empresário, para o comerciante, a nossa taxa de juros, o acesso ao crédito, como é que está esse momento, hein, professora? Aqui a gente vai ter que realmente fazer algumas considerações, porque é o seguinte, como o Banco Central começou a subir, né, a taxa de juros, a taxa Selic, ela é, de uma forma bem simples para entender, o custo do dinheiro. Então, todo mundo que precisa de empréstimos ou de que precisa de um financiamento vai acabar pagando mais caro. Por quê? Porque o sistema financeiro paga mais para quem está aplicando o dinheiro. Então, como que a gente pensa quem é que precisa do parcelado? Basicamente, todo mundo no Brasil tem um certo hábito de comprar parcelado. E o juro está embutido nessa operação, mesmo que o comércio jure que é parcelado em tantas vezes sem juros. Isso não existe. O juro está embutido na operação. Então, a parcela acaba subindo. Então, esse é um ponto importante e quando você tem um custo mais caro do crédito, o volume disponível para crédito acaba diminuindo um pouco. Então, crédito e juros está um pouco menor essa disponibilidade projetada para o final do ano. Por isso que você está mantendo o mesmo patamar do ano passado. Exatamente. A gente segue aqui otimistas pensando no seguinte: tomara que essas 450 mil vagas realmente aconteçam, que as pessoas consigam se colocar no mercado de trabalho e depois continuar, porque a gente sabe da importância, né? Como que gira a economia quando tem também mais pessoas empregadas, não é, professora? Agora, tem uma outra análise que eu gostaria de trazer para saber também a sua opinião, que é o seguinte: economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para um valor, anote aí, de 4,5%, ou seja, supera a meta da inflação em 2024. A pesquisa foi feita com mais de 100 instituições financeiras e está no relatório do boletim Focus. Os números foram divulgados pelo Banco Central. Questões climáticas pressionaram esse índice. A seca impactou no valor da energia elétrica e também nos alimentos, assuntos que a gente tem acompanhado aqui no Conexão. E essa notícia, claro, atinge a população, porque quanto maior a inflação, menor o poder de compra, já que o salário não acompanha esse crescimento. É isso mesmo, professora? Isso, é isso mesmo, só que é importante que a gente separe
as projeções. Então, quando a gente escuta no noticiário, a gente fala bastante isso, Kelly, né, do tal do Boletim Focus. Esse Boletim Focus não é a expectativa do Banco Central. O Focus é um boletim onde o Banco Central faz a mediana das expectativas dessas instituições. Então, toda sexta-feira elas mandam as perspectivas, né, as projeções para o Banco Central. Ele deixa isso tudo pronto. Na segunda-feira, ele dispara o e-mail para quem tiver cadastrado lá no site do Banco Central. Então, quando eu recebi, inclusive, na segunda-feira, ontem, o boletim, eu vi que o mercado financeiro está esperando o estouro da meta de inflação. Isso não significa que vai acontecer, é uma expectativa. O Banco Central, ele não divulga qual é a expectativa interna dele. Ele usa isso como referência nas reuniões do Copom. Mas, como quem calcula o IPCA é o IBGE, lá fui eu para o meu site do IBGE, que fica aqui sempre à disposição aqui no meu celular. E eu peguei um dado importante. Qual é a inflação acumulada do ano pelo IPCA? 3,31. Então, 3,31. Para chegar acima de 4,5, a gente tem que ter realmente um estouro considerável nesses últimos meses até o final do ano. Então, antes a gente também se acalmar, porque, como eu já disse aqui outra vez, Kelly, vou repetir, subir a taxa de juros não faz chover, não faz crescer o tomate. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com aquilo que o mercado financeiro espera ou até deseja. Pois é, e até porque, né, muitas vezes essas projeções, além delas não se concretizarem depois na prática, elas servem para deixar o mercado nervoso, ou seja, acaba tendo ali uma instabilidade que até muitas vezes não era necessária para aquele momento, para aquele contexto. É isso? Exatamente, exatamente. Inclusive, até uma curiosidade, o Banco da Inglaterra não publica o tal do boletim Focus deles, justamente para não ter esse impacto e essa contaminação. Então, como a gente sempre trabalha, que a economia, ela trabalha com trajetórias e expectativas, esse é o ponto que você está falando, Kelly. Se o mercado financeiro espera que a taxa suba, isso é uma expectativa ruim, no sentido de que ele já vai começando a ajustar suas taxas e subindo o custo do empréstimo. Professora, passada a eleição, a gente sabe de como existem municípios pequenos pelo nosso país e tem uma informação importante chegando aqui no Conexão para a gente analisar também. O setor público mantém a economia de quase metade dos municípios do país. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O setor público nesses locais carece de profissionais qualificados por ter salários menores e estrutura de trabalho mais precária. O cenário é resultado da falta de recursos próprios que existe em boa parte das cidades brasileiras. Mais de 40% dos municípios enfrentam situação fiscal difícil e dependem de transferência de receitas do governo federal ou do governo estadual. O que isso representa na prática, então, para a nossa economia, professora? Na prática, a gente acaba vendo o seguinte: quando você pega municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, uma grande parte deles não consegue ter, por exemplo, indústrias ou o setor agropecuário ou um comércio que consiga ter uma arrecadação em termos de ISS, por exemplo, Imposto de Serviços, você consiga ter uma autossuficiência dentro desse município. E aí, quando vem o adicional, digamos assim, que é o fundo municipal que todos os municípios recebem, de acordo também com o seu número de habitantes, aí você usaria isso para investimentos e tudo. Então, na vida prática, você tem uma quantidade muito grande de municípios que fiscalmente não se sustentam,
precisam dessa transferência e aí acontece um problema muito grande, que eles acabam repelindo mão de obra, até inclusive do próprio setor público, que é uma mão de obra mais qualificada. Então, agora, a gente está vendo alguns movimentos, Kelly, que podem ser interessantes, chamado de consórcios das prefeituras. Então, várias prefeituras estão se unindo para dividir despesas, principalmente na área da saúde, por exemplo, e comprar materiais e insumos juntos para ficar mais barato e dividir em algumas despesas. Então, foi uma saída bem interessante, encontrada, uma vez que esse município quase que a gente discutir se ele deveria ou não continuar existindo. Pois é, professora, eu acho que é um desafio grande para o país. O percentual é alto. É claro que essa saída que a professora comentou agora é interessante, né? Os municípios se unirem, mas o fato é que não é algo fácil para o governo federal ou para o governo estadual resolver, né? Não, porque aí você precisa de investimento, principalmente em infraestrutura, para que as pessoas queiram trabalhar naquele local, né? Mesmo um médico queira ir ao posto de saúde trabalhar lá. Então, você tem inclusive dificuldade de pessoas de fazerem até concursos, porque falta uma certa capacidade técnica até para que essa estrutura do setor público realmente se auto-organize, digamos assim. Então, isso é um desafio importante, porque politicamente você criou uma quantidade muito grande de municípios, isso pode ser interessante para os partidos, mas na vida prática, no dia a dia da população, você consegue, com esse fundo, ter uma escola municipal, aí você tem um posto de saúde que fica precário, a rua que não tem pavimento. Então, essa estrutura, a iluminação urbana que precisa ser pensada, que muitas vezes não é eficiente. Então, esse é um grande desafio diante desse volume tão gigantesco que a gente tem de municípios não fiscalmente sustentáveis. Pois é, e a gente segue analisando e torcendo para o nosso Brasil, né? São tantos desafios diferentes, né? Professora, é sempre importante para a gente contar com a sua análise. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Um grande abraço para você, para toda a equipe que está aí e para quem nos está ouvindo também. Obrigada mais uma vez.